agora a gente bate um papo super bacana sobre comportamento infantil com a psicóloga comportamental infantil Márcia Silveira. E o nosso bate-papo agora é sobre um assunto muito falado atualmente. A gente está aqui com a psicóloga comportamental infantil, a Maria Márcia, e é ela que vai conversar com a gente. Primeiro, a gente vai pedir para ela explicar para a gente, porque hoje em dia, assim, cada profissão tem uma área específica. Você escolheu uma área. Qual que é a sua área, Márcia? Minha área é a psicologia comportamental, Débora, porque o meu trabalho é voltado para bebês, crianças e adolescentes. Então, essa abordagem, né, na minha opinião, é a que melhor cuida desses eventos que estão ligados à infância. E me conta aqui uma coisa, como é que funciona esse seu trabalho? É comportamental? É um trabalho a longo prazo? Ele é um trabalho mais rápido? Como que funciona? É um trabalho mais objetivo, sim, Débora. Ele é bem assertivo, mas tudo parte da avaliação, né? Se essa criança for avaliada com algum transtorno, ou se ela é uma criança típica, né? Uma criança normal, mas ela precisa de uma estimulação, depende de cada caso. Tem crianças que vêm, ficam um mês, eu passo as orientações para os pais, e essa criança ascende rapidamente. Outras não. Uma criança com síndrome de X frágil, uma criança com síndrome de Down, ela vai ficar, né, um ano, até 2, 3 anos, fazendo esse trabalho de estimulação precoce, né, para adquirir as habilidades que são esperadas para cada idade, para cada área do desenvolvimento. Ah, tá, entendi. Então, a criança vem, quando ela não apresenta as habilidades específicas para cada idade que o que a gente espera, aí você faz esse trabalho, é isso? Isso. Em algumas crianças, só eu posso fazer esse acompanhamento. Eu digo no sentido de que eu trabalho com equipes, né? E aí, dependendo, eu preciso passar para fisioterapeuta, né? Ou para fono, para terapia ocupacional. E dependendo do caso, essa criança pode ficar só comigo mesmo e com um estimulador em casa, ou somente no consultório. Em outros casos, essa criança não precisa nem vir nas sessões. Eu posso passar as orientações para os pais desde a primeira avaliação e o pai dá conta de fazer esse trabalho em casa, sim. E qual que é a maior procura, hein, Márcia, aqui no seu consultório? É o que você falou. Você falou de uma síndrome que eu não conhecia. Down eu conheço. Essa outra síndrome, como é o nome dela? Frágil. Síndrome do X frágil. É uma síndrome que ela tem umas características físicas, ela tem comportamentos de criança com TDAH com comportamentos de autismo. Então, é uma síndrome genética, né? Tem que fazer exames para saber, não é só clínico, não é uma avaliação clínica somente. Tem que fazer teste genético e ela também a gente trabalha estimulação precoce com essa criança, com síndrome de X frágil. E como é que funciona esse trabalho? É um trabalho seu, com os pais? Como é que funciona esse trabalho? As crianças normalmente aceitam isso bem? Aceitam super bem. Inclusive, a criança que não tem nenhuma patologia, essa aceita melhor ainda, porque são crianças que ou estão passando por um contexto difícil de separação de pais, ou foi uma criança que foi abusada, uma criança que tem dificuldade de aprendizagem na escola. Essa criança também pode ser uma criança que está sem regra, sem limite, uma criança muito, né, inadequada, vamos dizer assim. Essa criança, quando ela chega aqui, que ela já recebe as regras, né, o limite, ela se sente muito segura, ela se sente bem, ela é reforçada, porque todo o trabalho é feito com brinquedos. Então, se a criança gosta de um jogo muito específico, eu tenho tablet. Se a criança gosta de jogos de manusear, eu tenho também. Jogos de turno e vez, tenho, né? Então, assim, os jogos, os brinquedos, eles são os meus instrumentos mesmo de trabalho com as crianças, porque tudo é feito com regra, com limite, porém, é algo muito prazeroso. Elas gostam e se sentem muito bem. Você tocou num ponto aí que eu acho muito legal você ter falado, o seguinte, o limite das crianças, né? A gente vê que hoje os pais, eles esperam que a escola eduque o filho, que a escola dê o limite para o filho. Mas, na verdade, esse é um trabalho em conjunto e que, na sua maioria dos casos, tem que acontecer em casa, né?
Claro, Débora, a educação, a criação, ela é toda feita em casa. Na escola é o lugar onde que a criança vai generalizar esses comportamentos, né? Exemplo, a criança aprendeu em casa a esperar a sua vez, né? Na escola ela vai esperar a vez para o coleguinha, né? Vai entrar na fila, vai seguir orientações da professora. Então, tudo isso tem que ser generalizado na escola, não aprendido na escola. São os valores que a gente tem que começar a passar em casa. A questão da divisão, dividir brinquedo, dividir até uma bolachinha que está comendo. É isso mesmo. Tudo tem que ser muito bem pensado, porque existem comportamentos que são esperados para cada faixa etária, para cada área do desenvolvimento. Por exemplo, cada área do desenvolvimento, eu digo, a coordenação motora, né, de correr, de pular, pegar, a cognição, que é o pensar para dar respostas, fazer perguntas, os autocuidados, que é a criança conseguir sair da fralda, né, fazer xixi, fazer suas atividades de vida diária com independência. Então, se a criança chega muito dependente na escola, ela não consegue nem abrir a lancheira, ela não consegue nem se alimentar sozinha. Então, na escola, ela tem que generalizar um comportamento que aprendeu em casa, né, em todas as áreas. A especialidade da Márcia, gente, existem poucos profissionais dentro de Montes Claros, né, Márcia? E me fala uma coisa aqui, vem mais crianças com algumas patologias mesmo ou aquelas crianças chamadas normais com esses problemas de comportamento aí? Então, Débora, está bem dividido, porque eu tenho muitos pacientes autistas, muitos pacientes com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esse paciente, ele tem que ser medicado. Eu não faço a terapia nessa criança se ela não estiver, né, sob medicação, porque é algo que está dentro do cérebro, né? São comandos exagerados que mandam para essa criança que ela vai pular, correr, subir, pegar. Ela fica extremamente inquieta, impulsiva e desatenta em alguns casos. Então, essa criança ela precisa estar medicada, né, para controlar esse corpo, né, essa impulsividade. E aí sim a gente faz as terapias para essa criança se enquadrar mesmo, né, na questão de esperar, de saber a vez, de saber identificar as coisas, de aprender mesmo. E a gente vê que é importante, né, essa intervenção, porque às vezes a gente vai no restaurante, sei lá, vai em algum lugar, tem uma família lá e você vê aquela criança completamente sem um pingo de educação. Né? Na verdade, eu costumo assim, fechar meus olhos quando eu vou em ambientes públicos, sabe? Eu tento, assim, eu fico me policiando, eu falo, não vou olhar. Porque muitas vezes não é falta de educação, né? Muitas vezes pode ser, mas muitas vezes não é, porque uma criança que ela é impulsiva, inquieta e desatenta, e ela não tem um diagnóstico, ela passa por uma criança mal educada, ela fica até antipatizada, né? As crianças vão excluindo essa criança com essa patologia e os pais não se atentam para esse diagnóstico precoce. Por quê? A questão é fazer o tratamento precoce. Precoce é quando? 0 a 6 anos. Passou de 6 anos, são intervenções, mas já não tem mais um tratamento precoce, que é o mais adequado. Por que seria do 0 ao 6? É por causa da formação dessa criança? Mais por conta da plasticidade cerebral, que é o momento em que o cérebro, né, tá ali a todo vapor para receber essa estimulação. Então, 0 a 6 anos é a idade que já foi estudada, né, que já foi estabelecido esse tempo onde que a plasticidade cerebral da criança ela está em ascensão. Então, a gente precisa usar esse tempo a favor da criança. Então, o diagnóstico precoce é muito importante. Vale a gente lembrar para os pais que estão em casa assistindo a gente aí, para ficarem atentos aos seus filhos, né? Porque, às vezes, você identifica uma coisa aí que pode ser esse déficit de atenção que a gente tem visto muito, e você falou que é um tratamento combinado, porque precisa de medicamento também. Tem gente também que exagera, talvez o filho nem tenha isso, já começa a imaginar coisa. Eu acho que deve ficar atento e procurar um profissional, olhar direitinho e levar essa criança, porque nada melhor que você se prevenir, né? Isso. E, Débora, aqui no meu consultório eu faço vários tipos de atendimentos, inclusive a clínica social, que é uma clínica para pessoa que realmente não pode pagar ou que não tem um plano. E aí essa clínica social, ela é um valor muito reduzido, né, e bem acessível. Então, qualquer pessoa, né, pode
pode ser atendida por mim, né? Receber essa avaliação, porque realmente, quando o profissional ele é especializado, é difícil ele fazer um atendimento social, né? Até o acesso a esse profissional é difícil. Então, eu decidi fazer essa clínica social baseado na minha experiência mesmo de faculdade, de ver assim, que muitas pessoas carentes, né, poderiam ter uma qualidade de vida melhor por uma avaliação, por uma intervenção, e não conseguem ter. Então, eu fiz a clínica social para receber esse tipo de paciente. Então, eu tenho um dia no meu consultório que ele é voltado todo para esse público, só que tem os critérios, né? Então, eu vou deixar o telefone, quem se interessar e tiver os critérios, né? Pode ver tudo com a minha secretária. Pode ser atendido, sim. Pode ser um problema, né? Algo mais sério, mas pode ser também algo mais simples e ser solucionado com 1, 2 vezes que vier até mim, né? Então, é uma oportunidade. Não, super oportunidade, vocês fiquem ligados aí, o telefone está na telinha. E por hoje é só. E para a gente finalizar, que conselho você daria para os pais hoje em dia? Para eles ficarem de olho aí nos seus filhos, identificarem qualquer coisinha aí e entrar com esse tratamento ou ficar de olho mesmo na sua criança? Na verdade, Débora, todo mundo fala que filho não tem não é uma receita de bolo, criar um filho. Mas eu discordo um pouco, porque todos os comportamentos eles já foram estudados, né, pela psicologia, né, pelos comportamentais, e já está estabelecido o que uma criança aprende em cada idade. Então, seu filho tem 2 anos e ele não fala, tem algo de errado. Pode ser só um atraso, pode ser uma falta de estimulação ou pode ser uma patologia mais grave. Então, a gente tem que ficar atento aos sintomas, aos sinais das patologias e do desenvolvimento típico mesmo, né? Tem algo que é esperado para cada idade. A criança tem 6 meses, 7, ela não sentou, ela nem faz uma intenção de sentar. Está faltando estimulação nessa criança, ou tem algo mais sério. Então, deve-se ficar atento mesmo por conta do tempo. A estimulação precoce de 0 a 6 anos é o ouro, né? É o tempo assim, precioso que a criança tem para reverter de fato ou não, ou buscar uma qualidade de vida melhor para essa criança, caso ela tenha alguma patologia. Débora, eu queria aproveitar também esse momento para divulgar uma campanha que chama Amor ao Cubo. É uma campanha que visa ajudar 3 crianças autistas trigêmeos, né, aqui em Montes Claros. Então, a nossa cidade precisa saber que existe, né, essa condição, porque uma criança autista, né, 2, eu vejo com alguma frequência, mas 3 é demais, na mesma família, né, eles são trigêmeos, e a campanha chama Amor ao Cubo. Quem tiver interesse, puder ajudar, né, entre no Facebook, acesse a página. Então, quem puder ajudar, tá aí, a gente vai colocar na sua telinha aí também. Quero agradecer você pela presença aqui no nosso programa e esperamos, quem sabe, a gente não vai lá com você conhecer essas 3 criancinhas. É verdade, Débora, eu que agradeço. Muito obrigada pela visita, estou à disposição. E hoje eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto com muito mais. A gente se vê. Beijo. Tchau.